Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, em meu último vídeo eu falei sobre casos de intolerância. Eu citei aqui um terreiro do Paranoá, Distrito Federal, que foi incendiado e falei que os cristãos, que são a maioria pacífica, deveriam condenar ou repudiar de uma maneira mais veemente esses fanáticos fundamentalistas que não toleram a fé alheia. Basicamente essa foi a mensagem do meu vídeo. E eu percebi uma quantidade muito grande, tem vários comentários nesse vídeo aí, de cristãos renegando ou não admitindo que cristãos podem ser intolerantes. Basicamente, a argumentação parte do princípio de que, se a pessoa pratica um crime dessa natureza, ela não é cristã. Posso pegar como exemplo aqui um comentário do Eufemisticamente Zoeiro, que o comentário dele se repetiu em outras mensagens. Quem faz esse tipo de coisa não é cristão. Um outro comentário aqui é do Rafael Pedroso. Ele disse: Morgatório do Pássaro. Existe uma diferença crucial entre o islamismo e o cristianismo. Você não pode justificar nenhum ato violento com base no cristianismo. E antes que venha bostejar, o cristianismo segue o que Cristo pregou. O cristão que segue a lei de Moisés é um completo animal. Já no islamismo, você consegue justificar assassinatos, suicídios. Beleza, mano, eu entendi a sua mensagem, só não precisa suicidar-se com a língua portuguesa. Já li algumas partes do Alcorão e lá você pode constatar por si mesmo. Mas o que isso nos diz? Simples. Quem pratica terrorismo é islâmico, porque segue o Alcorão. Mas quem pratica esses atos de violência não é cristão, porque não segue a palavra de Cristo. E desafio você a me provar o contrário. Beleza, mano, vamos lá, desafio aceito. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Olha lá, nessa cidade de Jericó, encontramos Zaqueu. Como Zaqueu! Então ali, 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Zaqueu era baixinho, Tava ali no meio da algazarra tentando ver Jesus, mas como ele era tipo eu assim, baixinho, não conseguiu. 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ok, subiu aí no pé de árvore para ver Jesus. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Mano, Jesus era foda, Olhou para o cara, nunca teve contato com ele, nunca conversou com ele, já chamou pelo nome. Zaqueu, desce aqui que hoje é na tua casa, mano. Prepara os colchão lá que eu tô chegando. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha só, a galera viu, ficou com inveja. Pô, era para Jesus dormir lá em casa, agora vai dormir na casa desse Zaqueu aí? Aí no versículo 7 o pessoal fala: ele se hospedou na casa de um pecador. O povo lá começou a criticar Zaqueu e criticar o ato de Jesus dormir lá porque Zaqueu era um pecador, segundo a massa ali. 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Seres humanos, este versículo 11 é o mais importante para essa interpretação aqui. Você vai perceber que Jesus estava passando por Jericó, passou e ficou na casa de Zaqueu. E aí ele estava rodeado de algumas pessoas ali, e essas pessoas começaram a ter a impressão de que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, porque Jesus estava próximo de Jerusalém. Ao perceber que o povo estava ansioso, pensando que o reino de Deus ia se manifestar ali naquela hora, Jesus começou a explicar uma parábola. Cabe ressaltar que em vários momentos Jesus fala que o seu reino não é deste mundo. O reino dele é o reino do céu. Então, Jesus vai explicar ali que o reino de Deus não vai se manifestar naquele momento.
peraí, o meu reino é de outro mundo. Se ligue nesse detalhe. Então essa parábola aqui é para fazer uma comparação entre Jesus e este rei que ele vai citar, e o povo ali que são os fiéis, tá? Vamos lá, versículo 12. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Veja bem, nesta parábola, Jesus está explicando que tinha um homem, e este homem, ele ia se ausentar de suas terras, ele ia para um outro lugar, lá nesse local, ele ia ser coroado rei, e depois ele ia voltar. 13. Então chamou 10 dos seus servos, e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Dando sequência nessa interpretação, o cara que ia sair para ser coroado rei, tinha posses, ele era dono de minas, né? Então ele tinha servos ali. Ele chamou a galera lá, chamou 10 e falou: galera, eu vou deixar aqui essas 10 minas, eu vou deixar uma mina com cada um de vocês, e aí quando eu voltar, eu quero que tenha lucrado, eu quero que tenha prosperado o trabalho dessas minas aí. 14. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Não ficou claro quem odiava esse cara. Se eram várias pessoas ali, se eram os 10 servos que ele chamou para cuidar das minas, ou se eram outras pessoas lá. Mas pode ser que sejam outras pessoas, ou aqueles servos ali, sei lá, ou todos juntos. Mas ficou claro que tinha uma galerinha ali que não ia com a cara deles, e falou o seguinte: mandaram uma delegação para dizer, quando esse cara chegasse lá naquele lugar onde ele ia ser coroado, eles pediram para que ele não fosse coroado rei, porque eles não estavam a fim de ser governados por esse sujeito. 15. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O cara chegou lá, reizão, fodão, ele não era mais apenas o dono daquelas minas, ele era rei e dominava as cidades ali ao redor. Então ele chamou: galera, chega aí, vocês aí, os 10 aí que eu chamei para cuidar das minhas minas, vamos prestar conta aqui. 16. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Olha lá, aqui entra uma lógica de justiça, e é nisso que a parábola de Jesus se prende, tá? Existe uma mensagem aqui, existe uma moral da história. Qual foi a lógica do cara? Oh, você conseguiu fazer render 10 minas, agora eu, como rei, vou te dar para governar 10 cidades. 18. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. 19. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. 21. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. 22. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. 23. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. 24. E disse ao que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. 25. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. 27. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Uou! É aqui que está a grande controvérsia dessa história. Esta parábola diz que as pessoas que não reconhecem Jesus como rei devem ser assassinadas. Isto é uma mensagem que prega a violência. Dessa maneira, eu estou respondendo àquelas pessoas que disseram que é impossível justificar um assassinato com base nas palavras de Cristo.
Pois eu estou mostrando aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 27, do 1 ao 27 aqui, onde Jesus narra essa parábola, fazendo uma analogia com o reino de Deus e o reino desse personagem que ele citou, mostrando que aqueles que servirem bem serão bem recompensados. Aqueles que nada fizerem ficarão sem nada. E aqueles que não aceitarem e não quiserem Jesus como seu rei serão assassinados. Essa é a mensagem da parábola. E eu fico por aqui. Eu deixo um forte abraço a todos e falou!